estudante, seja bem-vindo, aula 14 de Educação Física. Hoje nós estamos falando sobre atividade física no tratamento, na prevenção de doenças. Tem uma aula bem legal que nós vamos trazer algumas doenças crônico-degenerativas, vamos falar sobre o efeito do exercício físico, como que a gente pode melhorar, e tratar aí essas doenças a longo prazo que vem acometendo aí grande parte da população brasileira. Então você vai ficar comigo hoje na aula sem piscar, que eu tenho certeza que você deve ter alguém na sua família que tem alguma doença crônico-degenerativa e você deseja saber um pouquinho mais, E o mais importante, saber como a atividade física pode ajudar. Então vamos para a nossa aula? Fica comigo aí de olho. Nós vamos falar sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças. Como agenda da aula, nós temos aí o primeiro ponto, que é o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Anota aí, doenças contemporâneas é uma temática muito importante nos dias atuais, principalmente também quando se fala de Enem. Nós vamos falar um pouco sobre atividade física e hipertensão arterial. Vamos falar também sobre as doenças cardiovasculares. Vamos falar um pouquinho do câncer. E vamos trazer algumas diretrizes para a prática da atividade física sistematizada. Também vamos ter aí dicas para a criação de uma agenda preventiva da atividade física na comunidade. Então vejam bem, fiquem comigo aí sem piscar, nós temos uma agenda bem grande aí dessa aula. E aí, como habilidade dessa aula temos compreender o conceito, tipos e característica das doenças crônico-degenerativas, então presentes aí na sociedade moderna e tecnológica, reconhecendo a importância do hábito saudável e da prática da atividade física na prevenção ou tratamento das patologias. Vamos seguir. Na habilidade 2, vamos conhecer as diretrizes para a prática da atividade física sistematizada. E aí nós vamos pensar também as recomendações para a prevenção e diminuição dos fatores de riscos inerentes à hipertensão arterial, às doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Vamos seguir. Nossa primeira pauta da aula de hoje, nosso primeiro assunto, então nós vamos falar sobre o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Então vem aqui comigo, só para a gente fazer uma breve reflexão. Então, conforme foi vindo a tecnologia, o avanço tecnológico, tudo muito moderno, nós temos botões para tudo, o que aconteceu com a população? A população passou a se exercitar menos, a se movimentar menos. Então, por exemplo, se você vai ligar a TV, você não precisa mais levantar para ligar a TV, tem um controle remoto, o ar-condicionado tem controle remoto. Muitas pessoas passaram a priorizar o carro, não usam mais bicicleta ou quase não andam a pé. Às vezes não querem parar uma parada antes, no ônibus, querem parar exatamente ali onde já é o seu destino. Então, muitas coisas foram facilitadas e a gente passou a fazer menos atividade física. Mas é só isso, professora? Não. Teve também mudanças no estilo de vida, mudanças nos hábitos alimentares, o fumo, a bebida alcoólica. Então, teve vários fatores que foram contribuindo para que a gente tivesse aí um quadro epidemiológico de doenças da contemporaneidade. E de que doenças nós estamos falando, Do que nós falamos quando fala de doenças da contemporaneidade? Nós estamos falando das doenças crônico-degenerativas. Então, é dessas doenças que nós vamos falar agora. Vamos trazer aí um conceito, os fatores de risco e depois vamos associar com a atividade física. Então, fica comigo aí que a gente vai começar a falar um pouquinho mais desse assunto, acompanhando o slide. Então, nós temos aí, o que são doenças crônico-degenerativas, Elas são aquelas doenças que, aliadas a um conjunto de fatores, então, por aqui a gente já vê que é um conjunto de fatores
elas levam a deterioração progressiva, ou seja, não é de imediato, né? É a longo prazo que a gente tem aí essa deterioração. As doenças crônico-degenerativas, elas também têm influência do perfil genético, então tem carga genética aí, geralmente a gente também considera a hereditariedade, né? Então, se você teve casos na família, você tem que ficar bem atento em relação a você ter também uma doença crônico-degenerativa. Ela tem aí associação com o meio ambiente, e aí a gente vai ver muita questão do estilo de vida, né? A vida que você leva no seu cotidiano, então o meio ambiente vai influenciar. E o que elas desempenham primariamente aí no nosso organismo, né? Elas modificam o nosso organismo, o funcionamento. Então, elas vão afetar os tecidos, as células e até os sistemas. Então, quando a gente pensa o efeito dela a longo prazo, né, então é progressivo, ela vai afetar desde células até sistemas. Como que essa doença crônico-degenerativa vem, né, então, nesses sistemas corporais? Quais são os sistemas que ela vai afetar? Então, uma doença crônico-degenerativa, ela pode afetar todos os nossos sistemas corporais, como, por exemplo, o sistema nervoso central, o muscular, o endócrino, o cardiovascular, o esquelético. E aí, conforme cada sistema desse que ela vai afetando, a gente tem aí as doenças associadas, né? Doenças crônico-degenerativas que vão afetar, por exemplo, o meu sistema pulmonar, o meu sistema cardíaco, vai afetar meu sistema endócrino. Então, tem várias doenças aí associadas e que isso vai ser a longo prazo, né? Não é de um dia para o outro que eu vou ter uma doença crônico-degenerativa. Isso é progressivo. Quais são as características, né, para a gente identificar, então, uma doença crônico-degenerativa? Então, vamos lá, anota comigo aí. Ela não é transmissível. Então, eu posso dizer que uma doença crônico-degenerativa, ela não é transmissível. Por exemplo, tenho hipertensão arterial, vou transmitir para o meu colega. Não, ela não é transmissível. E por ela não ser transmissível, ela também é conhecida como doenças e agravos não transmissíveis, né? Então, se você for procurar na internet, você vai encontrar como DANTES, que significa doenças e agravos não transmissíveis, e você também vai encontrar como doenças crônico-degenerativas. Então, são os mesmos significados aí, né? A mesma coisa quando se fala de doenças crônico-degenerativas. Qual que é a outra característica? Ela é silenciosa. Como assim, professora? Lembra que eu falei que ela é progressiva, que ela vai vindo aos poucos? Então, ela é silenciosa. Ela comete lá as células do teu corpo, os sistemas, os tecidos, de forma silenciosa. E isso é também contínuo. Então, a longo prazo, ela vai deteriorando lá o teu sistema, a tua célula, de forma progressiva. A outra característica é irreversível, ou seja, se eu tenho doença crônico-degenerativa, eu vou ficar com ela para o resto da vida. Não é uma doença que eu consiga reverter. O que vai acontecer então? Eu vou conseguir controlar os sintomas, melhorar a minha qualidade de vida, mas se eu tiver uma doença crônico-degenerativa, é o resto da vida com aquela doença crônico-degenerativa. A outra característica, ela pode limitar as funções básicas do indivíduo. Então, dependendo do tipo de doença crônico-degenerativa que eu tenha, eu posso ter ali dificuldades no movimento, na respiração, no raciocínio. Então, dependendo do tipo, ela vai afetar o meu funcionamento, a minha capacidade funcional também. Então, ela tem limitações. A falta de tratamento dela vai acarretar o quê? Né? E a adoção de comportamentos aí preventivos, hábitos saudáveis, ela pode levar à morte. Então, mediante essas características, que aí a gente vem aqui comigo para a gente poder fechar essa ideia, mediante essas características, a gente já observa o quê? Que uma doença crônico-degenerativa,
ela vai se constituindo a longo prazo e a gente, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, nós temos a responsabilidade de observar, de cuidar da nossa saúde, porque se a gente não cuidar, a longo prazo, sem comportamento preventivo, sem hábitos saudáveis, sem alimentação, sem ter ali um cuidado com a minha saúde, aquela doença crônico-degenerativa pode me levar ao óbito, à morte. Eu posso ter complicações por conta da doença crônico-degenerativa. Lembra que no início da aula eu falei que está sendo muito comum a gente ter casos de doenças crônico-degenerativas na população brasileira? E também é muito comum você ter um caso ou outro na sua família. Por exemplo, você deve ter alguém na sua família que tem diabetes, você deve ter alguém na sua família que é hipertenso, você deve ter alguém na sua família que tem aí osteoporose, que tem alguma doença do coração. Então, a gente começa a ver isso muito comum no nosso cotidiano. Esses são exemplos de doenças crônico-degenerativas. E aí a gente está entendendo como que isso acontece. Vamos ver agora os fatores de risco, os principais deles, acompanha comigo aí. Então, nós temos aqui alguns dos conjuntos de fatores de risco para as doenças crônicas. Então, a gente tem genética e hereditariedade, que eu já mencionei logo no início para vocês, Então, se eu tenho casos na família, eu tenho que cuidar, porque esse é um fator de risco. A má alimentação, a obesidade, esse aqui é muito importante, nós vamos falar já um pouquinho mais sobre ele, sobre a obesidade, o sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, entre outros, porque são vários os fatores. Eu trouxe aqui só os principais. O que eu quero que você agora, estudante da mediação, reflita aí comigo. Desses fatores aqui que eu mencionei, genética, alimentação, obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, quais desses está presente na sua vida? Aí você vai olhar, professora, eu acho que a má alimentação. Professora, eu acho que a obesidade. Professora, eu acho que o sedentarismo. Se você tem pelo menos esses que eu já marquei, você já está numa situação de risco muito grande. Eu sempre digo, quanto mais fatores de risco associados aí às doenças crônicas, maiores as suas chances de ter uma doença crônico-degenerativa e levar ela para toda a sua vida. Então, eu sempre digo para a gente fazer uma autopercepção, uma autoavaliação, olhar o entorno, verificar tudo isso, para que depois a gente consiga ter essa sensibilização, essa educação em saúde. Então, agora nós vamos ver uma matéria onde fala exatamente desses cuidados com a saúde. Como que a gente pode cuidar da nossa saúde na contemporaneidade? Acompanha comigo aí a matéria. Mais do que nunca a gente tem ouvido falar em imunidade, não é mesmo? Além das vitaminas, inclusive o sol, que é uma fonte natural de vitamina D, que ajudam a elevar a nossa imunidade, a atividade física é super necessária, principalmente para evitar doenças degenerativas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%. E é responsável por 13,2% das mortes no país. Se você gasta menos de 2.200 calorias semanais, considere-se uma pessoa sedentária, ou seja, que não pratica atividade física e por isso tem um gasto calórico reduzido. O sedentarismo é o fator de risco de diversas doenças, como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono.
pensa que na infância o sedentarismo não causa nada, se engana. Risco de desenvolver pressão alta, diminuição dos hormônios de crescimento, problemas respiratórios. Mas, ao contrário, a atividade física pode trazer diversos benefícios, desde a infância, passando pela fase adulta até a terceira idade. Fazer uma atividade física não quer dizer que precise praticar algum esporte. Atividades como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo. Mas se você pratica algum exercício físico, os benefícios são inúmeros. Melhora a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. A prática da atividade física pode começar de forma moderada, com uma caminhada de meia hora por dia, usar as escadas ao invés do elevador, por exemplo. Pessoas com menos de 30 anos de idade e sem problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios, ou sem fatores de risco como a obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes ou histórico familiar para doenças cardiovasculares, pode começar a praticar atividade física leve sem acompanhamento de um profissional. Acima dos 30 anos ou com algum desses fatores, deve-se passar por uma avaliação médica e é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Agora, fique com mais explicações em sala de aula. Você observou que na matéria falou muito sobre sedentarismo? Sobre um fator de risco, dentre muitos, para as doenças crônico-degenerativas, inclusive falou lá sobre hipertensão arterial, uma das doenças. Então, agora nós vamos continuar nossa reflexão. Eu trouxe para vocês aí um mapa sobre o sedentarismo. Os dados ainda não são tão atuais, são de 2012, mas serve para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto. Acompanha comigo. Então, nós temos aí um mapa sobre sedentarismo no mundo, Então, nós temos aqui um percentual que eu quero chamar a atenção, de 40% a 49%, e aí que nós temos o Brasil, com esse percentual. Vou destacar também que esse percentual é muito grande nas mulheres, muito embora essa pesquisa seja de 2012, como eu falei, é um alerta, para que a gente possa identificar aí o percentual de sedentarismo no Brasil e o percentual no mundo, que nós temos aqui mais de 50% nessa parte aqui que está em vermelho, do nosso mapa, onde tem a maior concentração de sedentarismo. Vou destacar também sobre a obesidade, que é um outro fator de risco para as doenças crônicas. Por quê? Porque a obesidade, ela provoca um processo inflamatório no nosso corpo. E esse processo inflamatório vai atingir as artérias e aí vai acarretar, por exemplo, o entupimento ali das artérias. Ele pode contribuir para o acidente vascular, encefálico, que é o AVC. Nós temos também o diabetes, a doença arterial coronariana, que são tudo complicações da obesidade. Então, percebam que não só o sedentarismo, mas também a obesidade vai ser um dos principais fatores de riscos às doenças crônico-degenerativas. Então, vejam bem, quando você, vem aqui comigo, você tem aí o hábito sedentário, associando com a obesidade, que se nós formos colocar numa balança, a gente já percebe, se eu sou sedentário, eu não gasto energia, a obesidade vem no combo, Obesidade vem junto do sedentarismo, então eu tenho sedentarismo e obesidade. Então eu tenho dois fatores de risco para que eu possa vir a ter uma doença crônico-degenerativa. Eu junto mais a carga genética, mais o fator hereditário, tenho casos na família, então eu já tenho 3 fatores. Eu tenho uma probabilidade muito grande de ter doenças crônico-degenerativas, então a gente precisa refletir sobre isso.
Mas vamos continuar nossa conversa? Agora nós vamos ver um pouquinho de cada doença. Vejam que eu não trouxe todas, mas eu trouxe algumas bem legais. Acompanhe aí comigo. Então nós vamos falar agora sobre a atividade física e a hipertensão arterial. Lembrando aqui que a hipertensão é uma das doenças crônico-degenerativas. O que eu tenho para falar sobre a hipertensão arterial? Primeiro a sigla, identificando aqui, se vocês forem pesquisar, né, a abreviação de hipertensão arterial. E aí nós temos a hipertensão arterial sistólica e a diastólica, né? Nós temos aqui a pressão arterial sistólica e a diastólica. E o que seria a hipertensão arterial, né? É uma condição clínica e ela tem multifatores, então ela é multifatorial. Nós já entendemos que uma pessoa, para ser hipertensa, ela vai ter ali uma série de fatores de risco. E como que essa pessoa é hipertensa, né? Quando ela tem níveis elevados de pressão arterial. Então a pressão dela assume ali um nível elevado. Qual que é a pressão que a gente está falando? Geralmente é aqui a sistólica, que é a pressão mais elevada, e a diastólica, que é a pressão mais baixa nas artérias, né? E aqui nós temos um exemplo de uma artéria normal, onde o fluxo sanguíneo vai passar aqui. Essa artéria tem um calibre normal, tá bem ali limpa, né? Então consegue passar o fluxo sanguíneo normalmente. E aqui eu tenho um caso de uma artéria que tem placas de gordura nas artérias, associadas já aos maus hábitos. E aqui a gente vê que o calibre da artéria vai ficar dificultada a passagem em virtude das placas de gordura. E aí o que a gente precisa não esquecer? Quando eu falo de hipertensão, eu estou falando de pressão arterial alta, preferencialmente a minha sístole, né? Então eu tenho lá a pressão da sístole, a minha sístole elevou, aumentou ali, eu tenho a pressão alta. E quando eu tenho a hipotensão, significa o quê? Pressão arterial baixa. Quais que são os principais fatores, né, que vão influenciar nessa hipertensão arterial? Lembrando que ela é uma doença crônico-degenerativa, mas ela também contribui para outros agravos. Olha que importante a gente saber disso. Então, se eu tenho uma hipertensão arterial, eu não cuido, essa hipertensão arterial pode me levar a novas doenças, como, por exemplo, o AVC, o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, a cegueira, a insuficiência renal. Então a gente já começa a ver quem tem hipertensão tem um complicador para outras doenças. E como que a atividade física pode ajudar, professora? Então, se eu tenho hipertensão, se eu tenho um caso na minha família, o meu pai, a minha mãe, como que a atividade física pode ajudar? Então, a atividade física vai diminuir a pressão arterial. Lembra que eu falei que a hipertensão é pressão arterial elevada, né? Então, a atividade física vai diminuir. A atividade física também diminui a resistência periférica. Aí você lembra lá da artéria que eu mostrei, que estava obstruída com as placas de gordura? Então, ela vai tirar aquelas placas de gordura, vai diminuir a resistência e isso vai fazer o fluxo sanguíneo passar muito melhor pelas artérias. Ele também vai aumentar esse volume plasmático, vai estabilizar os níveis pressóricos e vai aumentar, no caso, diminuir os índices lipídicos, que são lá os colesteróis, né, que vão estar nas paredes das artérias. O próximo que nós vamos falar agora são sobre as doenças cardiovasculares e como que a atividade física pode auxiliar. Então, vamos lá. Relacionada às doenças, eu vou dar destaque à doença arterial coronariana, que também é um tipo de doença degenerativa, né? Doenças crônico-degenerativas. Em relação à doença arterial coronariana, que é um tipo das doenças cardiovasculares, o que nós vamos dar destaque aqui? Como que ocorre e quais são os fatores de risco. Lembra que eu mencionei lá na hipertensão arterial,
que eu tenho lá a artéria e tem a formação de placas de gordura, que vão obstruir ali a passagem do sangue, certo? Então, quando eu falo de doença arterial coronariana, eu estou falando de formação de placas de gordura nas paredes internas da artéria. E essas placas de gordura, elas não vão se formar de um dia para o outro. Elas vão se formar conforme os seus hábitos de alimentação, conforme se você faz ou não atividade física, se você fuma, se você consome muita bebida alcoólica, então vai estar associado com os seus hábitos. Quando eu tenho a formação dessas placas, há o estreitamento das artérias. Lembra novamente lá da imagem. Então elas vão ficando com o orifício ali menor, né? Então a passagem do fluxo sanguíneo vai ser diminuída. Em relação aos fatores de risco, a gente percebe que é os mesmos que a gente já apresentou anteriormente: a hereditariedade, o estilo de vida, o tabagismo, a alimentação, sedentarismo e o estresse. E aí, como que fica isso, professora? Me interessei em relação à DAC, que é a doença arterial coronariana. Então, vamos ver agora um esqueminha de como que isso acontece. Então, a DAC, ela vai dificultar a passagem do sangue na artéria. Já entendemos isso, né? Quando esse sangue é dificultado, ele não consegue passar, ele dá ali o que nós chamamos de isquemia cardíaca, que significa ausência de sangue no miocárdio. E aqui a gente já percebe que a DAC, ela vai ocasionar outra doença. Então, ela vai ser fator de risco para outras doenças. Qual que é o sinal importante quando eu tenho ali uma DAC? Eu tenho dor intensa no peito já, pode ser um sintoma que eu já estou tendo ali uma angina de peito. O que eu preciso observar? Principalmente na atividade física, que se eu tiver qualquer dor, durante o período que eu tiver em esforço físico ou estresse, ou demandas impostas, o que eu preciso fazer? Parar imediatamente aquele esforço, aquela atividade e procurar o médico. Então, vejam bem, antes da gente ir para os benefícios da atividade física no sistema cardiovascular, é importante a gente observar o quê? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu não vou aqui falar de todas as doenças crônico-degenerativas, mas eu quero enfatizar que uma doença crônica leva a outra. Então, eu preciso, quando eu tenho a primeira, as outras vêm no combo, vêm junta. E é por isso que a gente precisa cuidar em tempo, para que você não tenha doença para depois cuidar. Agora, nós vamos ver os benefícios da atividade física para as doenças cardiovasculares. Acompanha comigo aí. Então, aqui nós temos, né, em relação às doenças cardiovasculares, que são doenças crônico-degenerativas. O principal benefício é a hipertrofia, é o fortalecimento desse coração. Então, conforme eu vou fazendo atividade física, eu tenho lá hipertrofia. Eu também vou aumentar o diâmetro dos vasos coronarianos. Então, lembra lá comigo. Espera aí, professora. Então, se aumentou o diâmetro dos vasos coronarianos, eu consigo ter uma maior passagem de fluxo sanguíneo nas artérias. Isso é muito bom. Significa que eu eliminei lá as placas de gordura. Então, o aumento do diâmetro dos vasos é um dos benefícios do exercício físico. A diminuição do colesterol e a ação anti-inflamatória. O exercício físico, ele vai melhorar essa função. Então, ele diminui o processo inflamatório que é gerado lá na função endotelial, relacionado lá à obesidade, aos lipídios, ao colesterol. Então, a atividade física vai limpar, né? Como se a atividade física fosse uma vassourinha que sai lá varrendo as paredes da sua artéria e levando toda a gordura e abrindo lá o diâmetro das suas artérias, ok? Vamos seguir. E aí nós temos a atividade física e o câncer. Olha que interessante, né? O câncer também é uma doença crônico-degenerativa. Então, a gente agora vai estudar um pouquinho quais os benefícios da atividade física em relação ao câncer.
Relacionado ao câncer, a gente precisa primeiro lembrar que é um conjunto de mais de 100 doenças. Então, ele não é uma doença sozinha, né? É um conjunto de mais de 100, que qual que é o fator ali em comum em relação a essas doenças? É o crescimento desordenado de células. Então, a característica ali do câncer é o quê? Que ele vai afetar inúmeros sistemas corporais, inúmeros tecidos, inúmeros órgãos, mas ele vai ter o crescimento desordenado em todas as regiões do nosso corpo. Então, é um tipo ali de doença crônico-degenerativa que pode ser acarretada em qualquer sistema corporal. A atividade física, ela vai contribuir, mas contribuir em quê, professora? Na prevenção e na redução do risco de desenvolvimento do câncer. E aí, quais são as evidências para a gente falar que ela contribui? Então, a gente tem o que nós chamamos de mecanismo do efeito protetor. Então, anota aí. Mecanismo do efeito protetor do exercício físico. Então, quando eu faço exercício físico, é lógico que eu preciso ter uma orientação médica para fazer esse exercício, não posso fazer sem orientação médica, sem um profissional de educação física acompanhando, mas a atividade física ela vai ser benéfica nos hormônios sexuais, no controle da insulina e da glicose, na diminuição da inflamação, que vai ser acarretada ali pelo câncer, na função imunitária, ela vai auxiliar na função da imunidade, ela vai ajudar. É lógico que não vai ser qualquer tipo de exercício, daí a importância de orientação do profissional e acompanhamento médico. Ela também vai diminuir as adipocinas, que são substâncias também que vão interferir, principalmente aí quando você tem quadros de obesidade. A atividade física ela é benéfica para vários tipos de cânceres, Então, eu posso fazer atividade física, se eu tiver câncer, professora, pode e deve. Dependendo do estágio que você está do seu tratamento, dependendo das recomendações médicas, você pode iniciar atividade física, ok? Vamos seguir. E aí nós temos as diretrizes para que essa prática seja sistematizada. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Primeiramente, toda atividade física ela vai começar ali com o aquecimento e o alongamento. Então, eu preciso inicialmente aquecer. Se você é hipertenso, se você é diabético, você inicialmente precisa aquecer. O que o aquecimento faz, né? Ele vai aumentar a sua frequência cardíaca, a sua respiração, ele vai preparar o seu corpo. Então, o aquecimento ele é seguro, ele é eficiente para garantir que você faça ali aquela atividade física de forma saudável. Então, quando você inicia um bom aquecimento, você pode, inclusive, reduzir as dores sentidas no músculo. Então, começo minha atividade física e o que eu faço primeiro? Aquecimento. Pode ser uma corridinha, um trotezinho leve, um polichinelo, pular uma corda, fazer um bom alongamento, mas eu preciso aquecer inicialmente. Depois que eu aqueci, vem a parte do treinamento, que pode ser de resistência, aeróbia ou anaeróbia. Como é que eu vou fazer esse treinamento? Dependendo da minha individualidade biológica, mas no treinamento eu posso melhorar a minha capacidade e a eficiência do sistema cardiovascular e respiratório. Então, esse seria o segundo passo aqui, um treinamento, uma corrida ali de 30 minutos, vai fazer uma natação, uma bicicleta ali, uma aula de step, uma dança ali para um intervalo ali de 20 a 30 minutos, controlando a intensidade. Fiz a segunda parte, eu vou para a terceira. Terceira, eu posso estar trabalhando aí um treinamento de força. E aí eu vou trabalhar especificamente, né? O treinamento de força vai beneficiar quase todas as pessoas, é indicado para quase todas as pessoas, isso independente do gênero, idade ou esporte. Eu vou trabalhar mais a parte de condicionamento, de força muscular, de hipertrofia, de melhoria da capacidade funcional. Então, o programa de treinamento de força é uma opção
também quando se pensa em saúde e condicionamento físico, ok? Alguns exemplos, né, de exercícios de força que eu posso realizar, nós temos aí o levantamento de peso e a musculação, é um exemplo de exercícios de força. Aí nós temos o supino, o agachamento, a rosca direta, exercícios que eu uso o peso do próprio corpo, como a flexão, o agachamento sem pesos, a barra fixa. Lembrando que aqui são só exemplos de exercícios de força que eu posso utilizar. Eu também posso utilizar exercícios com elástico, isso tanto numa academia quanto num exercício funcional, eu posso trabalhar os exercícios de força. O que é importante a gente destacar? Os cuidados com o exercício de força. Por quê? Porque se você pega uma carga inadequada, você pode gerar lesões e inflamações, né? E também essas lesões e inflamações em todas ali na região da articulação e no seu tecido muscular, ok? E aí nós temos o quarto, né, que é o treinamento de flexibilidade. Esse é muito legal e você pode realizar isso na sua casa, num local aberto, considerando aí 30 segundos para cada exercício. Se eu fizer menos que 30 segundos, eu estou fazendo trabalho só de alongamento. Se eu quero trabalhar flexibilidade, eu vou fazer ali exercícios de 30 segundos ou mais. Geralmente a gente recomenda o quê? Faça os exercícios de flexibilidade após os exercícios de resistência. Então, primeiro resistência, depois flexibilidade. E para fechar, as nossas dicas, né? De como que você pode começar a fazer essa atividade física aí na sua casa, na sua comunidade e na escola. A primeira dica, olha bem isso aqui vai muito para o jovem, né? A primeira dica é, no treinamento de força, você sabe qual a carga ideal? Se você vai fazer treinamento de força, e o momento de avançar o peso, você sabe? Então, você está lá fazendo o seu supino, está lá fazendo a sua rosca direta. Você sabe qual que é a carga? Eu vou dar a dica para vocês hoje de como calcular essa carga e para que você possa treinar aí com segurança. Então, vamos lá. Quando você for calcular a carga, geralmente o profissional faz o quê? Ele calcula a quantidade máxima de peso que você consegue fazer em uma RM, que é uma repetição máxima. Então, quanto que você consegue levantar de uma vez só e realizar uma única repetição? A partir dessa carga, ele tira um percentual para que você possa fazer o seu treino diariamente. Então, como que a gente inicia esse treino, professora? Então, a gente pode utilizar metade da carga de força máxima, ou seja, metade da 1RM que você conseguiu. Você realiza 10 repetições e aí você vai perceber se ocorreu a fadiga, ok? Essa é a dica. Você vai aumentar a carga quando? Se o peso ou o número de séries, quando você realizou lá, por exemplo, 10 repetições e você conseguiu realizar sem fadiga, aí você aumenta. Deu 10 lá, realizei a última, não tive fadiga nenhuma, você pode aumentar. Você vai diminuir a carga se você for capaz de levantar a carga e aí você só conseguir utilizar ali, fazer 8 repetições, você já está fadigado. Então, você vai diminuir essa carga porque ela está muito alta para você. Então, a gente tem um parâmetro aqui, né? 10 repetições sem fadiga nenhuma. Então, fui lá, fiz 10 repetições, não senti fadiga. Mantenho a carga ou eu posso aumentar a carga. Fiz 8 repetições e fiquei muito fadigado, não consegui fazer mais. Está na hora de diminuir a carga, ok? A outra dica está relacionada ao treino, ao final do treino. Então, quando você for fazer o seu exercício, é importante você diminuir a intensidade da atividade. E você também não fazer uma interrupção abrupta, né? Então, terminou, parou de uma vez. Vá diminuindo lentamente, porque essa diminuição rápida pode resultar em tontura, em desmaio,
principalmente se você tiver num treino de alta intensidade. De estabilizar a questão hormonal, né, para que você não tenha nenhuma complicação. Aqui as nossas referências da aula. Venham comigo aqui para a gente fechar a nossa aula. Viu que eu dei 2 dicas bem importantes, né? Relacionado ao final do treinamento, que vocês vão terminar lentamente, vão se recuperando, não parar de uma vez, alongar e em relação à carga. Na aula de revisão eu vou mostrar mais algumas coisas, vamos revisar, vamos fazer o mexa-se e segue para a correção de atividade sala. Já eu estou de volta. Até mais!